Boa noite, irmãos e irmãs, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Estamos dando início a mais uma live, mais um culto de oração, onde nós vamos ter uma reflexão muito profunda, muito boa da palavra de Deus. A gente vai estar aprendendo um pouquinho aqui a importância do reino. Eu deixo só baixar isso aqui para não ficar incomodando. É muito importante a gente adorar o Senhor em espírito e em verdade, e eu creio que Deus vai estar operando maravilhas no nosso meio, amém? Então, você que faz parte aí da nossa igreja, você que faz parte aí dessas lives que a gente sempre tem participado, a gente sabe que é importante a gente estar orando ao Senhor e estar aprendendo um pouco mais do Evangelho. E como eu tinha falado domingo, hoje a gente teria uma live às 20 horas. A gente está começando aqui com um pouquinho de atraso, algumas coisas aconteceram aí, mas a gente, graças a Deus, já estamos aqui. Quero já de início mandar um abraço aí aos nossos irmãos e irmãs ovelhas aqui da nossa igreja, a irmã Raimunda, saudade dela aí, a dona Cleia também, que sempre acompanha as nossas lives lá da célula, Resgate, lá do bairro do Nogueirão, junto com todos também ali, fazem parte, o Alexandre, nosso líder aí, de célula ali naquele lugar, que o Senhor colocou ali para abençoar. Na graça, todos os nossos irmãos ali que participam dessa célula, que eu creio que é uma célula muito abençoada. Nesse momento a gente só está fazendo os cultos online, mas aqui fica o abraço do pastor, abençoando a vida de cada um de vocês. Aqui também cada irmão, a irmã Yara, ali também com seu esposo. Hoje ele tem entrado em oração também, que teve uma notícia que não foi muito boa, mas eu creio que Deus está no controle de todas as coisas. Vamos estar orando também aqui pelo Vinícius, que perdeu o seu avô aí, ficamos sabendo disso, mas eu creio que Deus vai estar consolando aí, vai estar abençoando a vida também deste jovem que faz parte da nossa igreja, e a gente vai estar orando por isso aí também. Então, para iniciar aqui esse nosso culto de oração, nós vamos começar com uma oração. É muito importante, que a gente sabe que muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. Nenhuma oração, nenhum poder. Muitas pessoas me conhecem na área da construção civil, muitas pessoas me conhecem na área do cristianismo, do evangelho, mas sem Jesus não somos nada. E é por isso que é muito importante nós estarmos buscando ao Senhor em espírito e em verdade, e estarmos apresentando nossos pedidos de oração a Ele. Amém? Então feche seus olhos, ore comigo e vamos falar com Deus nesse momento em nome de Jesus. Maravilhoso Deus e eterno Pai, te damos graça por esse dia, pelo que o Senhor tem nos proporcionado, pelos desafios que tivemos e pela força que o Senhor nos deu para superar todos esses desafios. Te agradecemos, Senhor, pelo Teu Espírito Santo, que tem nos conduzido diariamente à Tua presença, pela provisão do alimento diário, apesar das dificuldades, apesar, Senhor, dos problemas que têm surgido. O Senhor tem o controle de todas as coisas e verdadeiramente tem suprido as nossas necessidades. Que através, Senhor, desta oração, deste culto de oração online, os teus filhos e filhas que estão nos acompanhando venham sentir, Senhor, a tua presença plena e real, aonde estiverem, nas suas casas, no seu trabalho. Quem está voltando para sua casa está acompanhando aqui essa live. Quem teve a necessidade de sair, quem está preocupado, Senhor, como vai ser o dia de amanhã. Deus, a tua palavra diz que nós não devemos nos preocupar com o dia de amanhã, que nós devemos confiar no Senhor. E nós cremos, Senhor, que tu vai providenciar todas as coisas. E a oração, Senhor, ela é muito importante.
Porque quando oramos, nós começamos a ter um diálogo contigo, começamos a conversar contigo. E essa conversa, Senhor, é algo muito importante no dia a dia. Eu digo que seria o bate-papo mais importante que temos, é a oração com o Senhor. Por isso, Pai, nessa palavra que vai ser ministrada, que o Senhor venha falar profundamente ao nosso coração, pois sabemos que quando a palavra é ministrada, o Senhor está falando conosco e quer nos ensinar algo novo. Que tu venha falar com a tua igreja, que tu venha falar com o teu povo, e que as suas necessidades espirituais, familiares, profissionais, físicas, e as suas necessidades em geral, o Senhor venha estar dando a resposta e venha estar suprindo as suas necessidades. Em cada servo e serva, venha ter, Senhor, essa paz que só o Senhor dá. E que aqueles que ainda não te conhecem, venham te conhecer e venham passar a te servir, buscando o Senhor em espírito e em verdade e experimentando diariamente o melhor do Senhor. Apresentamos, Senhor, aqui as famílias. Te apresentamos, Senhor, cada família da nossa igreja. Cada família, Senhor, que tem acompanhado. Cada família, Senhor, que precisa do Senhor para intervir mediante as problemáticas e as adversidades. Obrigado, Senhor, porque o Senhor está aqui conosco. Deus de Jacó, nosso refúgio. Nós te agradecemos, Pai, por este momento tão maravilhoso, na tua presença, em nome de Jesus. Amém. Amém, meu irmão? Amém, minha irmã? Nós vamos estar aqui participando aqui desse momento da live, dessa palavra. E eu quero já deixar para você aqui, tá? E nós vamos estar meditando lá no Evangelho de Lucas. O Evangelho de Lucas é um evangelho que ele fala algumas coisas muito importantes, como a Bíblia em geral. E hoje nós vamos estar falando sobre a parábola do filho pródigo. Muitos já conhecem essa parábola, muitas pessoas já tiveram oportunidade de aprender em cima dessa palavra. Eu creio que essa palavra ela vem justamente para que a gente possa mudar alguns hábitos e valorizar aquilo que temos. A gente, às vezes, quando perde alguma coisa, é que a gente começa a valorizar aquilo que Deus tem nos dado. Então, não deixe acontecer a perca para valorizar. Vamos ver o que a palavra de hoje vai ser ministrada ao nosso coração, o que Deus ele quer realmente falar com cada um de nós e gerar uma postura diferente, uma mudança diferente. Que a cada dia que a gente medita na palavra de Deus, é uma oportunidade que a gente está tendo de continuar sendo discipulados e moldados pela vontade do Senhor. Então vamos ver aqui Lucas capítulo 15, você que está com sua Bíblia aí, acompanhe conosco, que a gente vai estar fazendo essa reflexão. Lucas capítulo 15, versículo 11. Tá? Lucas 15, 11 vai dizer: Marcos, seja bem-vindo, em nome de Jesus, que Deus te abençoe. E vamos ler aqui a palavra. E disse: um certo homem tinha 2 filhos. E o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me uma parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E por poucos dias, depois o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. Nesses primeiros 3 versículos que eu quero explicar aqui, nessa época aqui em Israel, em Jerusalém, ali naquela região, quando um filho judeu ali, daquele povo, viesse pedir herança para o seu pai, sabe o que ele estava querendo dizer? Naquela época, quando um filho, independente se ele era mais novo ou mais velho, quando ele pedia herança para o pai, ele estava dizendo em outras palavras:
eu quero que o Senhor morra, que o Senhor venha a falecer. É duro demais quando a gente estuda, né, sobre esses textos, vai procurar no original, vai procurar realmente algumas costumes da época, e a gente vai descobrindo as coisas, a gente vai ver, meu Deus, como isso é muito pesado. Então, ele pediu a parte da herança dele, e nessa parte que ele pede, ele simplesmente diz que o pai dele, ele não significava nada para ele, particularmente, e queria a parte dele para poder esbanjar, e crescer achando que a sabedoria dele, o que ele tinha, iria resolver todos os problemas. Preste atenção. Quantos a gente já viu, quantos exemplos, e talvez até nós mesmos poderemos ter caído nesse erro, achando que a gente já sabe demais, não escuta muitas das vezes os mais velhos ou o conselho daquele mais velho e acaba sofrendo algumas consequências por tomar decisões precipitadas, decisões que não agradam o coração de Deus. Meu irmão, você sabia que quando um acidente de trânsito acontece, geralmente, na estatística diz que o acidente acontece, na sua grande maioria, porque o motorista não conhece aquela via. Geralmente, quando não conhece aquela via, não sabe se tem buraco, se tem algum animal que possa passar naquela via, alguma coisa que possa ser pertinente ao acidente, a pessoa geralmente não conhece a via e pode se acidentar muito mais fácil de quem já anda naquele lugar, muitas vezes já tem um hábito. Então, quando eu trago esse exemplo para cada um de nós estamos numa via chamada vida. E tem pessoas que já têm uma experiência muito longa em determinadas situações. E é plausível, posso dizer, quando nós enfrentamos um desafio novo, enfrentamos alguma situação nova e chegamos com alguém e perguntamos, como é que eu posso resolver esse problema? Eu estou com uma decisão para tomar aqui, você pode me ajudar? E é muito interessante, como eu disse na última mensagem, que é importante você ter um discipulador, um mentor, um pai, você olhar para o seu pastor e olhar ele como um pai, porque ele olha para você como um filho, e você realmente ali tirar suas dúvidas, perguntar, não fique acanhado, com vergonha, com receio. O filho pródigo aqui, ele agiu, de certa forma, de uma forma insensata. Ele pegou seus bens e achando que com a sabedoria que ele tinha adquirido, ele ia resolver os problemas. Engano. Dentro da construção civil, eu não sei se você já viu, algumas pessoas tentando abrir um poço de visita, uma caixa que fica no meio da rua de drenagem. Quem nunca abriu uma caixa dessa faz muito esforço e faz muita força, porque não tem prática nem habilidade. Mas você vê uma pessoa que trabalha com isso diariamente, já tem prática, ele abre uma tampa dessa com muita facilidade e não faz força, ele usa a cabeça. Quem tiver com dúvida sobre isso, eu posso explicar depois pessoalmente. Ele usa a ferramenta correta e tira a tampa na maior facilidade. Mas quem não tem habilidade, não vai conseguir talvez nem tirar a tampa, vai desistir, porque não tem o conhecimento. Então nós precisamos, verdadeiramente, olhando para essa palavra, entender que quando nós pedimos a herança, comparado, vamos dizer, a um filho que está na casa do Senhor, e ele tem tudo ali. Tem tudo. O seu nome está escrito no livro da vida, ele tem um pastor para cuidar dele, uma pastora, ele tem ali um momento de comunhão, que é a Santa Ceia, ele tem um momento de poder servir ao Senhor, pregando o Evangelho, se dedicando ao reino de Deus, ele tem tudo ali. Mas muitos querem viver dissolutamente e acaba se afastando do altar. E quando se afasta do altar, a pessoa acaba, de certa forma, sendo
contagiada e contaminada por um vírus chamado pecado, que está aí nesse mundo, em todas as ruas, e muitos não estão usando a sua armadura espiritual. Mas voltando para cá, no versículo 14, e havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. Irmãos, quando nós estamos na presença do Senhor, a gente come geralmente o melhor dessa terra, a gente tem desafios, dificuldades, perseguições. Sim, isso aí eu creio que é natural a gente ter isso. Porém, a gente tem a certeza de que no final a vitória é certa para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então, para que eu viver em uma dúvida, sabe, ficar assim, será que vai dar certo, estando longe de Deus? Se eu posso ter a certeza de, estando com o Senhor, eu sei que no final já deu tudo certo. Então, eu não quero experimentar o que eu já sei que não vai dar certo. Quer viver longe de Deus, quer viver afastado do Senhor. Infelizmente, eu pude ter essa experiência de me afastar e não recomendo para ninguém. Quando eu era adolescente, eu fazia parte de uma igreja, a Igreja Batista Missionária da Amazônia. Tenho muito apreço por aquela igreja, uma igreja muito missionária, muito ativa. E eu me lembro que quando eu me afastei, eu posso dizer que eu andei por muitos lugares ruins. Mas depois que eu voltei e me deparei com essa palavra, e tem até um louvor que eu acho muito interessante do Logos que fala sobre isso, né? Fala sobre o filho pródigo. Então, quando eu voltei, eu olho essa palavra, eu me lembro de se eu experimentei, que não era preciso experimentar para poder ter a certeza de que longe do Senhor não tem negociação. Eu preciso estar nos pés do Senhor, eu preciso estar próximo do meu Senhor, eu preciso estar com Deus para poder me alimentar do melhor. Então, será que não é melhor obedecer do que sacrificar? Eu tenho certeza que sim. E aí, nós vamos percebendo aqui que naquele lugar que ele foi, passou a ter fome. Chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos apacentar porcos. Esse homem, ele nunca tinha precisado, talvez, trabalhar para conseguir um alimento para poder se sustentar. Ele tinha o seu pai que dava tudo para ele, mas como ele não usou de sabedoria, ele acabou tendo que se submeter a situações que, para ele, foram, de certa forma, necessárias, e talvez ele tivesse uma vergonha ali naquele momento inicial. Houve momentos, irmãos, na minha vida que eu tive que reparar carro das pessoas. Eu tive que vender picolé na rua, eu tive que vender chopp, eu tive que vender mochilas, eu vendia frutas, lavava o carro dos outros, carregava aterro para os outros. Foi um momento na minha vida que houve uma necessidade. Mas quando eu comecei a servir ao Senhor, eu passei para Ele meus planos e projetos que eu tinha. E os meus planos e projetos que eu tinha eram pequenininhos. E o Senhor disse assim, continua nessa tua força. Tu tens um projeto. Eu vou te apresentar o meu projeto na tua vida. Então, meu sonho era trabalhar na construção civil. Eu gostava muito da construção civil. E aquilo para mim era um sonho muito distante. Chegou um momento que eu achava assim que eu não ia conquistar e chegar no patamar hoje que o Senhor tem me colocado. Mas o Senhor surpreende-nos. E fazendo uma comparação com o filho pródigo, eu posso dizer para você que quando você se coloca na presença de Deus, Ele vai moldando as coisas conforme o projeto dele. O projeto dele é muito mais perfeito, sem sombra de dúvida, do que o nosso. Então, se esse jovem, filho pródigo aqui, esse filho, tivesse ouvido a instrução do pai,
com certeza ele não ia ter passado pelo que nós vamos ver agora. No versículo 16, diz o seguinte: e desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. Então ele foi para longe do pai dele, achando que o Deus chamado dinheiro, o recurso que ele tinha, ia dar status, ia dar poder, ia dar fama, ia dar nome, e a única coisa que ele recebeu foi desejar comer comida de porcos. Quantas pessoas estão hoje, irmãos, no mundo desejando comer comida de porcos? Porque não tem recursos, porque estão longe do Senhor, não tem forças para voltar. É mais fácil ficar longe, se esconder, do que reconhecer que só Jesus Cristo pode salvar, curar, restaurar e mudar a sua história. É melhor obedecer do que sacrificar. Então, quando a gente vê no versículo 16 que ele deseja, irmãos, é doloroso a gente olhar e ver que um homem que, ao pedir os recursos do seu pai, me dê a minha herança, naquela época significava: o meu desejo é que o Senhor morra e eu quero a minha parte. E nessa hora de desejar isso, então, ele chegou no fundo do poço. Mas o fundo do poço não é um lugar também, muitas das vezes, para esse tipo de situação, de pessoas que desejam coisas erradas e chegam a essa situação, não é um lugar ruim. Porque no fundo do poço ele não pode ir para mais fundo, ele olha para cima. E aí começa a meditar. Não era para mim estar aqui. Então, quando o Senhor começa a nos dar oportunidades, o Senhor abre as portas. Eu me lembro que quando eu fui para a escola técnica, eu me lembro que eu tinha dias que eu ia para a aula, que eu ia sem me alimentar de nada. Eu ia com fome. Mas tinha um desejo dentro do meu coração, dizer assim: eu preciso terminar esse curso de 4 anos. Na época que eu fazia, eram 4 anos. Porque eu tenho um sonho. E eu conto com Deus nesse sonho. Depois de 1 ano naquela escola, eu me reconcilio com o Senhor. E aí o Senhor começa a mudar a minha história. Começa a mudar a minha realidade de filho pródigo. Ele me traz para filho amado, aquele filho que estava morto, ele revive. Aquele filho que tinha se afastado, ele reaver de novo. E ver como o Senhor vai trabalhando na nossa vida. Eu quero que você comece a perceber, nessa mensagem de hoje, como Deus pode mudar a tua história, a tua vida. E se você estiver disponível, se você realmente quiser experimentar o melhor de Deus, então corra para os braços do Pai. No versículo 17, e caindo em si, disse, ele reflete: quantos trabalhadores o meu Pai tem abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. A igreja é casa do pão. A igreja do Senhor é casa do pão. E ele sentiu saudade do altar, ele sentiu saudade do Senhor, ele sentiu saudade do seu Pai. Eu estou fazendo uma comparação espiritual e física ao mesmo tempo. Ele sentiu saudade do seu Pai. Ele começou a olhar e ver os trabalhadores comem melhor do que eu aqui, que estou desejando comer comida de porcos. Irmãos, eu não sei quantos de vocês já tiveram a experiência de frequentar algum local onde você conhece uma família que tenha
em torno de 8, 10 pessoas, e tem que dividir em torno de 3 a 4 ovos por dia para todo mundo. Eu não sei quantos de vocês já passaram por isso. Então a gente começa a ver essas questões e a gente começa a meditar e refletir, peraí, Deus preparou isso para nós? Não. O que eu preciso fazer para receber deste pão? O Senhor não quero que você entenda que eu estou falando aqui de teologia da prosperidade, não é isso. O que eu estou falando aqui é que as nossas decisões vão impactar nos resultados daquilo que Deus tem preparado para nós. Porque na palavra de Deus, ele diz, ele pergunta, ele fala até com os necessitados, mesmo sabendo que eles precisam. Jesus, quando via o enfermo, muitas das vezes ele perguntava, o que tu queres que eu te faça? Sabendo que a pessoa queria cura, mas ele perguntava a si mesmo. Porque tudo é possível ao que crê. E nesse caso aqui, são decisões que precisam ser tomadas. Eu não posso fingir seguir a Cristo, eu não posso fingir entregar minha vida ao Senhor, eu não posso fingir ser um cristão de fachadas. Não posso fazer isso. Ou você é, ou não é. Ou você faz parte do corpo, ou não faz parte do corpo. O filho aqui estava longe e precisava nascer de novo. E a gente sabe que essa experiência, muitas das vezes amarga, Deus permite para alguns, para que possa perceber que sem Ele nada podemos fazer. No versículo 18, ele continua dizendo, levantar-me-ei, quando ele reconhece, e irei ter com meu pai, e direi-lhe, Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus trabalhadores. Ele chega lá e fala para o pai, né, que ele reconhece que ele pecou, que ele errou, que ele falhou com Deus e com o pai dele. E diz, pelo menos me recebe como um dos teus trabalhadores. Por quê? Porque a fome dói. E ele reconheceu que ele precisava realmente mudar. Quando ele chega aí até o pai dele, todo aquele orgulho que ele tinha caiu por terra. E o que é hoje que tem nos impedido de servir a Cristo? O que é hoje que tem impedido-nos de fazer a vontade de Deus? Eu fico particularmente falando, às vezes um pouco triste, porque eu sei que a cada dia que passa, mais próximo está a volta de Jesus. E quando eu converso com algumas pessoas que eu estou discipulando, evangelizando e tentando pregar o evangelho para essas pessoas, que eu sei que eu não vou conseguir convencer, essa é a função do Espírito Santo, e eu pergunto, você quer aceitar Jesus ou quer se batizar? E a pessoa diz assim, eu ainda não estou preparado. Eu digo, Senhor, será que vai ser preciso experimentar ou desejar comida de porcos? Infelizmente, essa reflexão, ela realmente nos leva a tomar decisões. Porque o que o mundo pode oferecer? Somente prazeres carnais e nada mais. Mas o que Jesus pode oferecer? Não quero fazer uma comparação de quem dá mais. O que eu estou querendo dizer é que o sábio escolhe fazer a vontade de Deus porque sabe que a eternidade é para sempre. É para sempre. E quando ele vai aqui com seu pai, e ele reconhece, ele se arrepende, ele se humilha, e a palavra de Deus diz que os humilhados serão o quê? Exaltados. Ele se humilha, ele reconhece o seu erro.
E quando nós nos arrependemos, não é que a gente, eu me arrependi do meu pecado, eu me esqueci do pecado. Não, se esquecer, isso é amnésia. Você se arrepende, você vai se lembrar, sim, do erro que você cometeu, que eu cometi. Nós não lembramos do pecado que cometemos. Mas nós temos a maturidade e o domínio próprio hoje de dizer não para este pecado que um dia nos seduziu e nos levou a nos afastar da presença de Deus. Isso se chama maturidade. Isso se chama vida com Deus. Isso se chama intimidade com Deus. Isso se chama dar ouvidos a quem tem mais experiência. É importante, irmãos, essa reflexão, porque nos leva a ter uma postura diferente, a ter uma atitude diferente. Vamos continuar aqui. E levantando-se, foi para o seu pai. Isso ele estava planejando. E aí ele levantou, primeiramente ele se arrepende, reconhece, agora ele toma uma atitude, agora eu vou lá. Muitos poderiam falar que vai, mas na hora não conseguir falar. Ele vai. E quando ainda estava longe, viu seu pai e se moveu de íntima compaixão. E correndo-se, lançou-se ao pescoço e o beijou. Talvez a reação desse filho fosse esperar que o pai viesse xingá-lo, criticá-lo, rejeitá-lo e mandar ele voltar. Porque o recurso financeiro mexe com a atitude das pessoas. Lembra que a palavra de Deus diz que aonde estiver o vosso tesouro, estará também o vosso coração. O coração desse pai, com certeza, está onde? No Senhor. Então a gente vê aqui o reconhecimento e a atitude. E aí logo em seguida aparece algo chamado perdão. No versículo 21, nós percebemos: e o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado de teu filho. Ele simplesmente, em outras palavras, dizendo: Pai, me perdoa. Eu reconheço que falhei, que eu pequei, que eu fui um tolo, que eu decidi as coisas erradas. E realmente eu reconheço que eu não sou digno de ser chamado teu filho. Quando nós vemos aqui, logo em seguida, o pai, versículo 22, disse ao seu servo: trazei depressa a melhor roupa. Olha a forma do pai dizer: eu te perdoo, meu filho. E vesti-lo e põe-lhe um anel na mão e sandália nos pés. E trazei o bezerro cevado, e matai-o, e comamos, e alegremos-nos, porque este meu filho que estava morto, reviveu. E tinha perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. Olha a salvação aí. A gente vê agora aqui a resposta que o pai dá para o filho. Quando ele diz: rápido, trazei depressa a melhor roupa, ou seja, eu não quero saber o que ficou lá para trás. Ele viu o arrependimento do filho. Ele viu que o filho reconhece que errou, que falhou. E o pai imediatamente, ali, manda trocar suas vestes, colocar um anel no seu dedo, sandália nos seus pés. No reino espiritual, irmãos, quando nós reconhecemos o pecado, Deus, ele deixa nossas vestes espirituais totalmente brancas, como a neve. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. O anel no dedo, isso aqui, fazendo uma comparação muito, muito importante, a aliança, ela não tem começo nem fim. A aliança que nós fazemos com Deus é eterna. A aliança é eterna. Então, quando ele diz: meu filho, eu vou colocar esse anel no teu dedo, porque eu vou ter uma aliança agora contigo eterna. Não acaba mais.
Você estava morto, mas agora você nasceu de novo. Perceba que aquele filho, ele veio buscar o perdão. Ele veio à presença do Senhor, do seu Pai. Espiritualmente, nós temos que ir na presença do Pai para receber novas vestes, para não estarmos nus espiritualmente, para recebermos aliança. Você pode dizer hoje junto comigo: eu tenho a marca da promessa, eu tenho uma aliança com Deus. O Senhor, Ele colocou nos teus pés aí uma sandália, aonde você andava descalço e poderia machucar os seus pés. O Senhor te deu uma sandália nova. Comece a perceber que Ele se alegra, Ele manda mandar o bezerro e faz uma festa. E a Bíblia diz que quando um pecador se arrepende, há festa no céu. Eu vou falar hoje de novo o que eu já falei em algumas lives anteriormente. Os tempos estão sendo abreviados e o Senhor tem recolhido os seus santos. Você deve ouvir aí dizer que, poxa, aquela pessoa ali faleceu, tão nova, uma pessoa tão boa. E como é que pôde morrer? Alguns até dizem assim: aquela pessoa que é tão ruim, faz tanta maldade ali, não morre, esse aqui morre. Irmãos, Deus está recolhendo os seus santos. Mas eu quero dizer para você, não deixe chegar esse dia estando como filho pródigo afastado. Hoje é muito difícil a gente ver uma pregação, uma mensagem, uma ministração de arrependimento, de salvação. É importante mensagem de cura, é importante mensagem de discipulado, de ser tudo importante, é muito importante. Mas a maior decisão que nós temos que tomar é de entregar a vida ao Senhor, de reconhecer Ele como o único e suficiente Senhor e Salvador. No versículo 25, tem uma questão de uma dúvida aqui, 25 e 26. E o seu filho mais velho estava no campo. E quando veio e chegou perto da casa, ouviu uma música e danças. E chamando um dos servos, perguntou-lhe o que era aquilo. E gerou uma dúvida. O filho mais velho chega e vê algo diferente e chama lá um dos servos lá e diz: o que está acontecendo? Aí ele recebe a notícia e começa a ter uma inveja no coração. Preste atenção. E ele lhes disse: veio teu irmão e teu pai matou um bezerro cevado porque o recebeu, são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo o pai, insistia com ele. Muitas das vezes, quando uma pessoa ela recebe a Jesus, se reconcilia, muitos de dentro da casa da fé, muitos dentro do corpo de Cristo dizem assim: esse aí se arrependeu de novo? Bora ver até onde vai durar. Nós temos que festejar, irmãos. Nós temos que nos alegrar, porque aquele que estava morto reviveu. E o que eu posso fazer como filho para receber este meu irmão e incentivá-lo a continuar na fé? A Bíblia diz: confessai vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração de um justo pode muitos em seus efeitos. Suportai-vos uns aos outros em amor. Então, a nossa atitude e postura tem que ser diferente da deste irmão mais velho. E o mais velho tem experiência. Ele tem como ajudar e reconciliar a muitos. Mas a decisão não é do pai, a decisão não é do irmão mais velho, a decisão é de
cada um de nós. Eu quero realmente estar no altar, na presença de Deus, servindo ao Senhor, buscando o Senhor em espírito e em verdade, conversando com Ele todos os dias. A decisão é pessoal, a salvação é individual. Quando eu vi, na verdade, a primeira vez aquele filme Deixados para Trás, se você ainda não assistiu, assista. É bem interessante. Culto acontecendo, povo adorando ali dentro da igreja o Senhor, e de repente acontece o arrebatamento. Cristãos que frequentavam a igreja deixaram de subir. E alguns que frequentavam também estavam ali com a vida no altar, subiram. Isso vai acontecer, irmãos? Vai. Que a palavra de Deus diz que até os próprios escolhidos podem ser enganados. Por isso que nós temos que ter vida no altar. Então esse filho aqui reconhece, ele precisa. E quando nós vemos aqui a reivindicação do filho mais velho, o que ele faz? Versículo 29. Mas respondendo ele, disse ao pai: eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes, matar-te o bezerro cevado? E aí o pai, depois dessa reivindicação do filho mais velho, ele faz o filho mais velho refletir. E ele disse: filho, tu sempre estás comigo e todas as minhas coisas são tuas. Preste atenção, irmãos. O Senhor te dá de graça vida eterna. Depois de uma resposta dessa, ele conclui dizendo: mas era justo alegrarmos e regozijarmos, porque este teu irmão, aí ele fala, olhando nos olhos dele, com certeza, este teu irmão, que eu acabaste de dizer, estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi achado. Imagina, irmãos, fazendo uma comparação básica aqui, quando Jesus chega ali na frente do túmulo, ali no local onde Lázaro foi morto, e ele manda remover a pedra e dizer: Lázaro, vem para fora. Imagina você presenciando uma cena dessa. Espiritualmente falando aqui, esse filho estava morto. E quando ele vem e passa a reviver, ter vida diante de Deus, porque Ele quem dá vida, se nós estivermos com os olhos, como o filho mais velho aqui, cheio de inveja, a gente não consegue enxergar. Por isso, essa reflexão, para me fechar aqui, ela é muito importante, porque quando eu ouvi de algumas pessoas, quando adolescente ali, e devido às escolhas que eu fiz de errado, quando eu era filho pródigo, eu ouvi de algumas pessoas, que comento hoje, dizer assim: pela vida que tu levas, tu não vai passar dos 20 anos de idade. Só que esse era o projeto de Satanás e do homem. Mas o de Deus era muito maior. E quando eu me reconciliei com o Senhor não só realizou o sonho de trabalhar na obra, né? Na obra que eu sempre escolhi, que eu gostei sempre desde criança, construção, construir casas, construir prédio, coisas desse tipo. O Senhor não me deu somente o curso que eu queria,
o Senhor me deu mais cursos. E daqui a mais ou menos um mês e meio, estou terminando já uma pós-graduação na área da engenharia civil. O que é isso, irmãos, que eu estou tentando mostrar para vocês? Que enquanto tiver como filho pródigo, não pense que vai ter o melhor, porque o máximo que pode chegar é comida de porcos. É engano. Mas quando nós estamos com o Senhor, aonde você está, se torna bênção. Porque você é uma bênção. A promessa que Deus falou para Abraão, né? Ele falou para o seu povo, se tu uma bênção, ele fala para cada um de nós hoje. E para nós sermos uma bênção, temos que estar com a vida no altar. Não podemos ser um filho pródigo. Não podemos estar afastados. Não podemos pedir parte da nossa herança e achar que com nossa força vamos conseguir prevalecer e lutar, porque até lá em João capítulo 15 vai falar, Jesus ele fala, sem mim nada podeis fazer. Então quero deixar essa palavra para você, meu irmão, que nós precisamos do Senhor. Nós precisamos de Jesus. Sem Ele, não tem escape, não tem atalhos, não tem poção mágica, não tem soluções. Temos que estar diante do Senhor para fazer o melhor. E nós vamos agora ter um momento de oração. E você que conhece alguém que precisa realmente ter um encontro com Deus, dê uma ligada para essa pessoa, ore com ela, se apresente como filho. E eu creio que o milagre vai acontecer. Eu creio que as promessas de Deus vão acontecer. Nós temos aqui na igreja um desafio muito grande. Muitas empresas estão fechando. Muitas pessoas estão fechando seus negócios depois dessa crise, depois de tantas coisas que têm acontecido. Não sei se você tem acompanhado isso. Muitas pessoas estão sofrendo com isso. Passaram a ter dificuldades. Mas, apesar do nosso local, graças a Deus, ser um ponto missionário alugado, Deus tem suprido as nossas necessidades. E eu creio que Deus vai honrar mais seus filhos e nós vamos conseguir realmente alcançar coisas muito maiores. Então, eu quero orar por você agora, nesse momento. Eu vou pedir que você feche seus olhos. E nesse momento eu creio que Deus vai falar profundamente no teu coração. E para você ver que Deus está nesse negócio, eu não vou nem perguntar o que você tem hoje como pedido de oração. Eu vou orar, nós vamos orar juntos. E eu creio que Deus vai estar respondendo a tua oração ali conforme a tua fé. Então, só digo para você, tenha fé, porque Ele vai, em nome de Jesus, honrar a sua fé. Feche seus olhos e vamos falar com Deus nesse momento, em nome de Jesus. Maravilhoso Deus, soberano Pai, Criador dos céus e da terra, aquele que era, que é e que há de vir, o Alfa e o Ômega, o Príncipe da paz, Senhor Jesus, Emanuel, quer dizer Deus conosco. Sabemos que Tu estás agora, Senhor, ouvindo a nossa oração e queremos primeiramente dizer que somos gratos pela Tua presença, pelo Espírito Santo que Tu tem nos dado,
pelo cuidado com cada um de nós, pela palavra que o Senhor vem nos alimentar e nos exortar, encorajando-nos a continuar a te buscar, a continuar na tua presença, a continuar obedecendo a tua palavra, para que venhamos experimentar o melhor dessa terra, ter o melhor, e não correr atrás de bênção, mas ser uma bênção. Agora, Senhor, em nome de Jesus, eu te apresento cada família que está acompanhando este culto, cada vida, cada filho, cada filha que tem suas particularidades, seus pedidos, suas preocupações, anseios. Eu peço ao Senhor agora, Pai, que tu olhes com carinho cada pedido de oração. Eu sei que tu já sondastes cada coração. E nessa sondagem, Pai, que o Espírito Santo faz, eu creio, Deus, em nome de Jesus, que os teus filhos receberão uma resposta de vitória, de bênção, de cura, de restauração. Porque só o Senhor é quem pode mudar a realidade. Assim, Senhor, como tu transformaste aquela água em vinho naquele casamento, assim, Deus, em nome de Jesus, o Senhor vai transformar a vida desse filho e filha que participa neste momento de oração, dando, Senhor, vida e vida em abundância, restaurando os seus sonhos, restaurando os seus projetos. Eu profetizo aqui, Senhor, nada vai nos separar do amor de Cristo. Nada vai nos separar daquilo que o Senhor tem preparado para nós. E que aqueles que estavam fracos, aqueles que estavam, Senhor, se sentindo, Senhor, frios na fé, que neste momento o teu Espírito Santo venha fazer, Senhor, com que haja um avivamento, Senhor, no seu coração e comece a transformar essas vidas. Que eles possam, Deus, em nome de Jesus, sentir a tua presença de extraordinária diariamente e que possam, Senhor, abrir os seus olhos. Eu sei que tu podes e o Senhor vai abrir os seus olhos para que eles venham enxergar o milagre vindo na sua direção. E na hora que agarrar esse milagre, não os largará mais. Eu te peço que abençoe, Senhor. Abençoe cada irmão e irmã. Teus filhos, Senhor, aqui o pastor Ronaldo, que está nos assistindo, o pastor Reginaldo, todos aqueles que estão nos assistindo. Nossos irmãos na fé, o irmão Adalberto, que está lá no Rio, o João, que está no Guamá, todos que estão nos assistindo. Que o Senhor vai lá, alcance, derrame do teu Espírito, tire, Senhor, toda e qualquer fraqueza física ou espiritual, e que eles estejam preparados para toda boa obra. Que essa semana, Senhor, seja uma semana de milagres e de resposta. Porque em meio à crise, o Senhor vai fazer o milagre na vida de cada servo e serva. Em nome de Jesus, que na mão de cada um, o Senhor venha colocar agora uma unção especial de multiplicação. Tudo que eles tocarem, Senhor, venha se multiplicar. Multiplicar para aquilo que é bom, que é agradável, que é saudável. E aqueles, Senhor, que precisam de um renovo, a partir de hoje, Senhor, serão renovados, restaurados, para a honra, glória e louvor do teu nome. Eu creio, Senhor, que eu vou ouvir muitos testemunhos dos teus filhos e filhas depois dessa oração. E logo, logo, Senhor, eu creio que nós vamos estar nos congregando novamente.
todos juntos, para celebrar o nome do Senhor, que é digno de toda honra e toda glória. Essa oração, Senhor, que eu te faço, e já te agradeço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças a Deus. Meus irmãos e irmãs, Deus te ama. Jesus te ama. E Ele está de braços abertos para cada um de nós. Não perca as oportunidades. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Então, hoje mesmo na sua casa, dê um abraço apertado no seu esposo, na sua esposa, seus filhos. Olhe nos olhos e diga com alto e bom som: Jesus te ama e eu também. E Ele quer ter um encontro muito profundo contigo. Não tenha medo. Deixa Deus te usar. E você vai ver que a palavra vai se cumprir na sua vida, como está lá em Atos. Crê no Senhor Jesus e será salvo, tu e a tua casa. Amém, irmãos? Sexta-feira nós vamos ter mais uma live. Lembrando aos irmãos que nós estamos aí com a oferta missionária nacional. Os irmãos que contribuem com a nossa igreja e quiserem trazer aí seu dízimo, a sua oferta, nos procure aí no WhatsApp, pode mandar uma mensagem no Face também aí, no particular, que a gente vai estar orando, consagrando e vai estar também honrando os compromissos da igreja, que eu sei que Deus tem nos abençoado grandemente. E se preparem, que essa oração, eu creio que Deus ouviu e vai te responder com vitórias. E essa reflexão fica aqui para todos, em nome de Jesus. Que Deus abençoe sua família, sua casa. Recebe a bênção apostólica aí agora, para que você possa desfrutar do melhor de tempos. Que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai e a doce comunhão e consolação do Espírito Santo seja com todos, não somente hoje, mas para todos sempre. Amém. Graças a Deus. Um grande abraço do pastor Márcio. Fique na paz e que Deus te abençoe em nome de Jesus. Deixa Deus te usar. Deixa Deus te usar. Glória a Deus.